Então, eu vou ficar aqui controlando a entrada deles, mas nós vamos começar, tá bom? Desculpe o tempo e também esse prólogo, mas é o que está no meu coração. Vamos orar? Feche teus olhos aí por um instante. Pai querido, muito obrigado por esse tempo em que nos encontramos e nos sentamos em torno da Tua palavra com o propósito de aprender do Senhor. Deus, o Senhor sabe que em mim não há força ou poder algum, senão o que vem do Senhor. Por isso, Deus, toma a minha vida nas Tuas mãos e, Deus amado, fala ao nosso coração. Queremos aprender do Senhor, ouvir do Senhor. Por isso te entregamos nas Tuas mãos esse nosso encontro. Queremos ouvir a Tua voz e aprender do Senhor. Em nome de Jesus, amém. Aliás, eu estava falando com a Cláudia. Cláudia, eu fiquei muito feliz de ver nessa iniciativa do Silas, de juntar o povo para orar. Era isso que eu ia dizer aquela hora para você, acabou me falhando. Queridos, nós estudamos, lemos Gálatas, foi no capítulo 4, para quem não se lembra, nós lemos do versículo 1 até o versículo 11. E hoje, nós vamos ler do 12 até o 20. E eu vou procurar expor esse texto para vocês. Pastor Itamir, em consequência e em virtude dessas movimentações políticas que ocorrem no nosso país, ele não conseguiu voltar, não conseguiu chegar a São Paulo, e está ainda lá no Espírito Santo, mas tentando voltar para São Paulo. Enquanto isso, nós continuamos aqui. Gálatas capítulo 4. Eu vou ler na NVI, que é a nova versão internacional, que eu acredito que é a que todos aqui têm. Se a sua for uma versão diferente, fica tranquilo, fica calmo, que o sentido não muda muito nesse texto. Não tem muita variação. Então, Gálatas capítulo 4, versículo 12 até o versículo 20. E na versão NVI diz assim: eu suplico, irmãos, que se tornem como eu, pois eu me tornei como vocês. Em nada vocês me ofenderam. Como sabem, foi por causa de uma doença que preguei o evangelho pela primeira vez a vocês. Embora minha doença tenha sido uma provação, vocês não me trataram com desprezo ou desdém. Ao contrário, receberam como se eu fosse um anjo de Deus, como o próprio Cristo Jesus, que aconteceu com a alegria de vocês. O que aconteceu com a alegria de vocês? Desculpa a interrogação. Obrigado, filho. Os que fazem tanto esforço para agradá-los não agem bem, mas querem isolá-los, a fim de que vocês também mostrem zelo por eles. É bom sempre ser zeloso pelo bem, e não apenas quando estou presente. Meus filhos, novamente estou sofrendo dores de parto por sua causa, até que Cristo seja formado em vocês. Gostaria de estar com vocês agora e mudar o meu tom de voz, pois estou perplexo quanto a vocês. Para você que não conhecia esse texto, ou não estava lembrado, Paulo aqui está dizendo algumas coisas que são fantásticas. Primeiro, você percebe que ele relata a sua enfermidade. E alguns dizem, inclusive, que essa enfermidade é a mesma que ele relata sobre o espinho na carne. Alguns intérpretes e alguns teólogos acreditam que, nesse caso aqui, o problema era uma malária. Por quê? A região que Paulo está caminhando, a região que Paulo está visitando ali, era uma região próximo a áreas, vamos assim dizer, de mangue. Eu coloquei eu separei um mapa aqui, vou correr um pouco lá na frente só para mostrar o mapa para vocês. Deve estar aparecendo para vocês aí. E se vocês observarem, aqui estão as 3 viagens de Paulo. Mas a primeira viagem dele é essa linha aqui embaixo. E então ele passa aqui, ele até chegar
ali ele vai passar pela Esmírnia, ele vai passar pela Antioquia, ele vai chegar na Antioquia da Psídia, que tinha duas Antioquias, de onde ele saiu, que era mais ou menos por aqui. Eu não sei se você está vendo meu mouse, mas eu consigo fazer assim, ó. Ele saiu dessa região aqui, não pintou. Deixa eu mudar a cor aqui da caneta. Marca texto. E eu saí do mapa. Espera aí. Aqui. Então é o seguinte, ó, ele saiu dessa região aqui. Não marcou o texto. Tem 5 chances. Marca caneta. Deixa eu ver se caneta funciona. Tentando. Calma, não fiquem nervosos. Não funcionou. Tudo bem. À sua direita, na parte inferior, é de onde Paulo saiu, tá? Ali é próximo de Samaria, próximo de Jerusalém, né? Mas ali ele embarcou em Cesareia de Filipe. Cesareia. Aí ele seguiu e ele passou por esse trecho marítimo, né? Tranquilo, sossegado. Andou, passou ali perto de Mileto, foi por Éfeso, subiu até a Galácia. Nessa ida à Galácia, foi que ele falou com os Gálatas. Isso na primeira viagem. Só que para passar por essa região aqui, embaixo ali, perto de Chipre, né? Perto de onde você vai ver no mapa aí que está escrito Lícia, essa região aí tinha uma região de mangue e tinha muito mosquito. Até hoje tem. E ali tem um problema sério, igual que nós temos no norte do Brasil, de malária. E acredito, inclusive, que a malária, quando é cometido de malária, alguém aqui já teve malária? As dores são terríveis, é um sofrimento terrível. Acredita-se que, caso ali, ele foi acometido de malária. Mas esse não é o assunto de hoje. Agora eu quero que vocês percebam que ele trata eles como filhos, porque são filhos na fé. A maneira como ele coloca é a maneira como pai espiritual. Ele está cuidando dos seus filhos. A carta foi escrita com um propósito muito definido de que os filhos ouvissem, filhos na fé. Então, nesse trecho aqui, do 12 até o 20, tem algumas coisas que eu quero chamar a atenção de vocês. Todo pai espiritual deve ter motivação, como motivação, o amor para com seus filhos. O pai espiritual. Eu não sei quantos filhos espirituais você tem. Filhos na fé. Pessoas que você ganhou para Jesus, que você discipulou, que você treinou, que você ajudou na caminhada cristã. Filhos espirituais. E aquilo que você plantou nesses corações, gente, vai para a eternidade. E Deus vai usar isso nessas vidas por onde quer que elas passem. Então você pode ter filhos e até netos espirituais. É muito legal quando você encontra uma pessoa que você falou de Jesus, ela aceitou, ela cresceu, ela fez a caminhada, ela entrou nesse processo de busca do Senhor e aprendeu a caminhar com Deus. É maravilhoso quando você encontra gente assim. Eu sou um privilegiado porque 42 anos dentro da igreja, só na primeira igreja batista de Santo André, e depois um tempo no Jardim do Estádio, e depois um tempo em Mauá, e agora retornando para a Conexão Primeira Batista, eu encontro pessoas que Deus me deu o privilégio e a oportunidade de treinar, ensinar, ministrar, compartilhar e viver o período junto. Gente, está sendo uma experiência muito gostosa, para que voltei a cantar no coral, né? E encontrei esses dias um grupo que a gente tirou até uma foto junto, de 5 pessoas que foram adolescentes, quando eu fui líder dos adolescentes em 1900 de Guaraná com rolha.
É muito gostoso isso, é uma satisfação imensa. O privilégio, o que Deus faz na vida da gente e o que Ele permite na vida da gente. E o gozo e a alegria de ver as pessoas crescendo e caminhando e estarem firmes com Jesus. O que Paulo está descrevendo aqui, a maneira como ele está escrevendo, ele está revelando justamente isso. E nós encontramos aqui, eu vou colocar 5 atitudes do pai espiritual que demonstram o seu amor para com o filho. Claro, a ideia aqui hoje é mostrar isso. Vamos trabalhar dentro do tema. No versículo 12, a atitude, no caso aqui, do pai espiritual que ama seus filhos é vista na recomendação de uma vida livre. Ou seja, trabalha com o propósito que aqueles que já conheceram Jesus, que aqueles que já aprenderam sobre Jesus, aqueles que já têm uma experiência com Jesus, abriu o coração para Jesus, sejam livres. E, gente, para quem ouviu discursos políticos nesses dias, para quem viu propaganda política, falou tanto em liberdade, e que até e o pessoal fala assim, puxa vida, que liberdade é essa? Que tanto promete, que tanto promete. Aí ofereceram uma série de coisas, a propaganda política faz isso. Mas quando Paulo está escrevendo aqui, quando ele escreveu a carta para os Gálatas, ele estava falando de liberdade espiritual. E você não tem um peso sobre a sua vida, de maneira que você se sinta obrigado a fazer as coisas e procurar parecer para os homens que você está fazendo. Porque esse era o problema que a lei tinha. Eles faziam muitas vezes, não era para Deus, fazia para aparecer para os outros. Os escribas e os fariseus, eles tinham uma vida que era fé em prática em mostrar que eram aquilo que eles gostariam de ser. E a vida cristã, gente, é completamente o contrário. Você não precisa mostrar o que você não é. Você tem que entregar a tua vida na mão de Jesus, pedir o controle para Jesus e deixar Jesus controlar a sua vida. Aí entra o trabalho do Espírito Santo. E aí você começa a ser parecido com Jesus, não pela sua própria força. Porque pela nossa própria força, que era o problema que tinha a lei, é a religiosidade. Tentar viver vida cristã pela sua própria força é religiosidade, é religião, não é cristianismo. Pode ser qualquer outra coisa. As pessoas podem até achar bonito, só que é o seguinte, uma hora ou outra, as pessoas vão perceber quem você é. Como nós já falamos aqui, você não precisa ter máscara diante de Deus, porque Deus te conhece por dentro, Ele conhece você na tua estrutura, e se lembra que nós somos pó, é o que a Bíblia diz. Então, queridos, primeiro, vamos começar falando aqui, esse versículo, no versículo 12, eu lhes suplico, irmãos, que se tornem como eu. É legal que Paulo se tornem como eu. Olha a profundidade disso. A vida livre, ela deve ser imitada. Sabe que é legal quando as pessoas olham para você e falam, meu, como você é bacana, como você é joia, que legal estar com você, e as pessoas querem estar com você, sabe por quê? Você está parecendo com Jesus. Gente, quem é parecido com Jesus? As pessoas querem se aproximar, querem estar junto, querem fazer parte, querem conhecer melhor. E Paulo está dizendo assim, eu lhe suplico, gente, por favor, se tornem como eu. E olha que autoridade para dizer para os seus discípulos, para dizer para os seus filhos na fé, sejam parecidos comigo. Eu não atingi esse patamar ainda não, gente. Eu tenho umas dificuldades ainda que eu preciso tratar. Eu, de vez em quando, eu não tenho essa coragem de dizer assim, olha, seja parecido comigo. Até porque o meu temperamento é... Eu sou colérico, entendeu? E, às vezes, eu falo o que eu penso. E isso magoa algumas pessoas. Inclusive vocês aqui, meus irmãos. Se algum dia eu trouxer uma palavra aqui que for muito dura e que você se sentir... Às vezes você
magoado ou ofendido, querido, não tenha dificuldade. Betão, ficou legal o que você disse, não, tá? Ficou bem. Tem como arredondar isso? Vamos expor o seu sentimento. Betão, não gostei do que você disse. Gente, eu não tenho dificuldade nenhuma com isso, tá? Porque eu estou no processo de crescimento ainda. Não sou perfeito e reconheço isso. E o que o Paulo está fazendo aqui, se tornem como eu. Aí você fala assim, peraí, Betão, você acabou de falar que está 42 anos na igreja, ainda tem dificuldade? Eu tenho algumas. Tá? Eu não sou perfeito. E por isso que eu sou meio avesso a rótulos, porque às vezes o rótulo mascara quem você é. E tem gente que gosta de título, rótulo, coisa assim. Eu sou avesso a isso. Então, mas o Paulo é um cara que tinha autoridade. E uma vida tão bonita, que ele podia dizer: eu estou suplicando para vocês, imitem, olha para mim e vivam do jeito que eu vivo. Irmãos, nós estamos com uma falta muito grande de líderes, de pessoas na igreja que possam ter posicionamentos como esse. E possam dizer: olha para mim, faz igual eu for, vive igual eu vivo. Aprende comigo, caminha comigo. Se você precisar de ajuda, eu vou te ajudar, mas seja parecido comigo. Aí você fala assim, quando eu leio isso aqui, eu fico pensando, meu Deus, tem misericórdia na minha vida. Eu ainda não cheguei nesse patamar, não. Ah, mas você está ministrando a palavra. Queridos, eu estou ministrando para vocês algo que eu aprendi, que eu fui treinado. Quando eu olho para um texto como esse, eu não tenho como não olhar para a minha vida, porque antes de ministrar para vocês, eu estudei, eu preparei e Deus falou comigo. Eu só estou compartilhando com vocês aquilo que Deus já falou comigo. Mas, além disso, a vida livre deve nos tornar iguais. Eu gosto muito de uma frase que o pastor Zezinho citava sempre: aos pés da cruz, o piso é plano, todo mundo é igual. É uma frase fantástica, porque ela mostra uma realidade que, às vezes, na igreja, eu vou repetir, na igreja, a gente esquece disso. A gente tem dificuldade com isso. E, meu irmão, minha irmã, quantas vezes a única palavra que você quer ver, ouvir, naquele dia, é: eu te amo, você é importante para mim, que bom que você veio, estava com saudade de você. Simples, né? Eu gosto muito da nossa igreja, que ela tem uma coisa que é muito joia. Fica um grupo de diáconos na entrada da igreja, e quando você chega, eles nos cumprimentam, saúdam. Para quem já foi na reunião dos adolescentes, do Wake, tem uma equipe que fica na porta fazendo esse trabalho, cumprimentando quem está chegando. Muito legal. Mas, gente, isso deve ser o todo. Se nós somos iguais, temos as mesmas dificuldades, as mesmas necessidades, e enxergamos da mesma maneira, devemos nos tratar como iguais. Sabe o que é isso? Quando Jesus diz o seguinte: aliás, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, de todas as tuas forças. Quando aquele jovem perguntou o que tinha que fazer, né? Aí depois ele diz o seguinte: e ao teu próximo como a ti mesmo. A gente tem uma dificuldade de entender isso, gente. Sabe por quê? Vou dar um exemplo para você. Quando você está com sede, o que você faz? Você dá água para você. Você vai lá, pega a água. Alguns abusam e pede água para alguém. Básico. Mas você mata a sua própria sede. Você não deixa você com sede. Eu vou me castigar agora. Eu vou passar sede. Você não faz isso com você. Por quê? Porque você se ama.
Quando tá frio, você se agasalha. Aliás, se prepare que vai esfriar muito esses dias, hein? Hoje e amanhã tende a ser muito frio. Quem tem dificuldade com frio, vai se preparando aí. Então você se agasalha. Evita pegar friagem. Que é isso? É cuidado com você mesmo, porque você se ama. Você não come o que você gosta. Apesar que algumas coisas que você gosta, você sabe que fazem mal para você. Mas você come e algumas vezes até em excesso. Eu reconheço. Eu, particularmente, eu não tenho barriga. Eu tenho corpo recuado, entendeu? Então, é um pouco diferente. Mas algumas pessoas têm dificuldade com isso. Porque eu como o que eu gosto. E, gente, evito o que eu não gosto. Jiló, por exemplo. É um negócio que dificilmente eu como. Ah, entre jiló e beterraba, eu vou na beterraba. Eu tenho essa dificuldade. Porque eu gosto de mim. Eu me trato muito bem. Eu me arrumo, procuro estar sempre bem apresentável. Às vezes isso não ajuda muito, o restante do conjunto da obra não ajuda muito, mas você quer estar sempre bem apresentável. Estou até pensando em fazer uma plástica, subir a sobrancelha para ele diminuir o tamanho da testa. Não sei se vai ficar bom. Mas a gente quer estar bem, porque a gente se ama. E desse mesmo jeito que eu descrevi depois de todo esse tempo que a gente se ama, para você entender que você se ama, desse mesmo jeito, você tem que amar o teu próximo. Do mesmo jeito que você cuida de você, que você trata de você, que você gostaria de ser tratado, teu próximo, o teu irmão. E, gente, e na igreja, as pessoas que chegam na igreja, eu vou dar uma dica para você. Todo mundo precisando de Deus. São pessoas que entenderam que precisam de Deus, por isso elas vêm à igreja. E quando a gente está junto, congregacionalmente falando, para adorar a Deus, num corpo, num só espírito, ali você está desarmado, ambiente controlado, temperatura, umidade, pressão, né, aquele negócio todo. E, de vez em quando, alguém ainda dá uma... Gente, às vezes você passa no corredor e a pessoa não cumprimenta, por aí tem alguma coisa contra mim já. Já fica criando minhoca na cabeça. E Paulo está dizendo o seguinte, ó, eu me tornei como vocês. Eu, no meio de vocês, estava igual a vocês. Tão igual, tão igual. Não era na noite que Jesus foi traído? Que foram buscar Jesus? Sabe o que o Judas fez? Para saberem quem era Jesus, para os guardas saberem quem era Jesus, ele foi lá e deu um beijo em Jesus. Porque as pessoas, quando olhavam os discípulos, não viam diferença entre eles e Jesus. Deu para sacar? Eu não sou melhor que ninguém. E na igreja, ninguém é melhor que ninguém. E o Paulo está escrevendo aqui, para os Gálatas, para a igreja que estava ali na Galácia, eu me tornei como vocês. Eu sou igual, fiquei igual a vocês. Mesmo nível, mesmo patamar, estamos juntos. Estamos comendo junto, estamos vivendo junto. E apesar da carta ter sido um pouco dura em alguns aspectos, ele fala assim, em nada vocês me ofenderam. Então a vida livre, ao invés de provocar ofensas, provoca liberdade da lei. Quando você está vivendo essa vida controlada dessa maneira, você tem liberdade para viver, liberdade para dizer o que sente, liberdade porque você estava imbuído e envolvido pelo amor e tomado por uma outra visão e olha as pessoas com outro olhar de uma maneira diferente. É isso que Paulo está dizendo aqui. É isso que ele está falando para os Gálatas. Pessoal, presta atenção. Vamos olhar de uma maneira diferente. Tá? A primeira atitude do pai espiritual que ama os seus filhos é vista na recomendação. Nessa recomendação. Atitude de quem? Que é o melhor para os seus filhos. Quer que eles vivam de uma maneira linda, digna. Esse mapa que eu voltei, que eu coloquei em lugar errado. Segunda atitude do pai espiritual
que ama seus filhos é vista na recordação da comunhão existente entre eles. Você fala assim, peraí, Betão, eles tinham comunhão, estava tudo certo, sim. A dificuldade com os Gálatas não eram entre eles, era com os judaizantes que estavam chegando, trazendo novos valores. E o mais legal ainda, que ele começa a dizer, né? Ele vai dizer justamente que foi por causa da doença dele, tá? Que ele esteve com, que eles foram recebidos. Então, a segunda atitude espiritual é dita, né? Recordando da comunhão que estavam entre eles. A comunhão se estabelece nos momentos difíceis. Vamos dar uma lida no versículo 13 e no versículo 14? Está com a sua Bíblia aberta aí? Acompanha comigo, versículo 13 e o versículo 14. Eu estou lendo na NVI, versículo 13 e versículo 14. Como sabem, foi por causa de uma doença que preguei o evangelho pela primeira vez a vocês. Embora a minha doença tenha sido uma aprovação, vocês me trataram com... Vocês não me trataram com desprezo ou desdém. Ao contrário, receberam-me como se eu fosse um anjo de Deus, como o próprio Cristo Jesus. A força do apelo está no fato de Paulo saber, por experiência própria, aquilo que os Gálatas não sabem. Isso é, a angústia da escravidão do legalismo judaico. Acontece que Paulo conhecia a lei, conhecia o judaísmo na sua essência, conhecia o judaísmo na sua profundidade. E quando ele está falando isso aqui, ele sabia que no judaísmo não era assim. Ele sabia, ele tinha convicção de que no judaísmo a coisa funcionava de uma maneira diferente. E quando você entrega a tua vida para Jesus, quando você abre o teu coração para Jesus, a sua atitude é diferente. Percebo que ele começa dizendo que foi por causa, como sabe, foi por causa de uma doença que lhes preguei o evangelho pela primeira vez. Ou seja, ele estava passando pela Galácia, tinha passado por aquela região, passou por uma região que era como a Serra do Mar, mais ou menos, uma área pantanosa primeiro, depois uma subida. Aí o que acontece? Ele chega lá doente. Alguns podem dizer, olha, era à vista. Alguns podem dizer que, quando ele fala do espinho na carne, pode ser uma malária, porque as dores são terríveis. Mas ele diz também que ele orou por 3 vezes ao Senhor, e o Senhor lhe respondeu, a minha graça te basta. Eu não sei se você já teve dificuldade ou alguma enfermidade que o impediu de ir à igreja. Quando isso acontece, é muito complicado. Mas a nossa igreja agora tem o privilégio de quase todas as celebrações ser online. Alguns irmãos ficaram online. Nós estamos no online aqui por uma questão circunstancial, porque os irmãos não têm condição de estar em outro horário, ou em outra atividade, quando ele está na escola bíblica dominical. Mas é uma alegria ter os irmãos aqui. Mas no caso de Paulo, a doença fez com que ele ficasse um pouco mais na Galácia. Embora a minha doença lhes tenha sido uma provação, vocês não me trataram com desprezo. Ou seja, porque quando alguém ficava doente, se é uma doença desconhecida, ou o pessoal não tem certeza do que é, o que o pessoal faz? Se afasta. E, gente, nos momentos difíceis, é que nós precisamos de gente ao nosso redor. Nos momentos difíceis, é que a gente precisa de gente nos apoiando. É a hora que a gente mais precisa de apoio, de contato, de carinho, é quando a barra está pesada. Eu falei outro dia para um grupo de amigos, gente, quando tiver alguma coisa boa, me chama, porque o pessoal só tem me convidado para trabalho, para resolver problema, para encher laje em fim de semana, para festa, estou dando convite. Então, meu querido, minha querida, nos momentos difíceis, é nos momentos difíceis que a comunhão se estabelece e forma vínculos. Eu não sei se você teve a oportunidade de visitar alguém em hospital. Eu, quando infartei, 6 anos atrás, eu nunca vou esquecer o que aconteceu naqueles dias. Eu estava na UTI e a cada 15 minutos chegava alguém e perguntava,
o senhor aqui é o pastor? Eu digo, sou eu mesmo. Pastor, eu queria abrir o coração. E começava a contar e abrir o coração, e eu pude orar com alguns deles, pude trazer uma palavra de consolo, de conforto. E alguns, olha que interessante, intensivista de UTI, responsabilidade tremenda, vendo a capelania, tem uma capelania que atende os hospitais aqui em Santo André e tem um grupo que visita o Hospital Brasil. Vendo a capelania atender, visitar as pessoas, falar de Jesus para as pessoas, o cara aceitou Jesus, sem nunca ter pisado numa igreja. Visitou aqueles que se dispõem a visitar aquelas pessoas. Aí eu liguei para o pastor Miro, que é um pastor da presbiteriana, que era o chefe da equipe, né? E falei para ele, meu querido, quero agradecer a visita do grupo da capelania, que me visitou, orou por mim. Foi um momento muito joia, mas eu quero te avisar que o teu grupo está salvando vidas e talvez você não saiba. Veio uma pessoa, um dos enfermeiros e médico, chegou para mim e falou que, olha, que os viu atendendo uma pessoa, visitando uma pessoa, falaram de Jesus e ele aceitou Jesus. Eles aceitaram Jesus. Você tem vários filhos na fé ali que você não sabe. E eles nunca contaram para ninguém, só contaram para mim. Olha a obra de Deus que está acontecendo na cidade de Santo André. Está acontecendo num hospital, um hospital que não é público, Hospital Brasil. Olha o que Deus está fazendo. Só que aquilo para eles foi tão profundo porque foi um momento difícil, porque era um momento que eles estavam vendo a dor, a dificuldade do doente e o Espírito de Deus se manifestando ali. Eles não sabiam. E quando alguém te acolhe, te apoia num momento difícil, é difícil a gente esquecer. Tem uma outra coisa que é muito joia, que é a comunicação do verdadeiro evangelho. A comunhão possibilita que você fale com mais profundidade, com mais tranquilidade, com mais proximidade. E esse evangelho que você comunica na proximidade é o evangelho verdadeiro. Porque ele é sem reservas. E você quer o bem da outra pessoa. Ô, Betão, mas eu, quando eu posso, eu falo de Jesus. A gente faz isso mesmo. Quando pode, a gente fala. Só que tem muita gente que precisa ouvir. Eu vou dar um exemplo para vocês, horroroso. Tá? Está sendo gravado aqui. Muita gente esperava que ganhasse o candidato de direita e no Brasil venceu as eleições do candidato de esquerda. Tem mais pessoas no Brasil que votam em candidatos de esquerda do que votam em candidatos de direita, com toda a propaganda negativa ou positiva que foi feita de qualquer um dos dois. A igreja tem falado pouco de Jesus. Hoje eu estava conversando com algumas pessoas na academia e a gente começa a perceber a dificuldade que as pessoas têm com Jesus e a distância que elas têm. Eu estou no meio de um grupo de não crentes. Graças a Deus, Deus me colocou aqui num bando de gente não crente ali, ao meu redor. Teve um dia que eu estava na esteira, chegou um rapaz para mim, o senhor que é o pastor? Isso mesmo, mas o restante da minha família é tudo gente boa. Aí ele chegou para mim e falou assim, pastor, eu estou aqui porque eu estou com muita ansiedade, estou muito ansioso. Eu falei, ansiedade, tá, e como é que você tem tratado essa ansiedade? Ah, tem muito tempo que eu não vou na igreja, eu estou afastado, eu já faz muito tempo, e agora a ansiedade está tomando conta do meu coração, está tomando conta da minha vida, e eu estou aqui eu estou aqui vindo aqui na academia para queimar energia, para ver se eu fico menos ansioso. Eu falei, querido, só tem uma coisa que você vai ter que fazer, é colocar a tua vida na mão de Deus e deixar Deus operar no teu coração, e Deus cuidar. E fui conversando com ele, e a conversa se estendeu. Convidei ele para vir na igreja, ele ficou de vir e não veio. No fim de semana, na outra semana, eu cobrei ele. Mas todos os dias que nós nos encontramos, pelo menos uma vez por semana. Aí tem um tempo de comunhão. E eu posso falar para ele abertamente, porque a comunhão que você já vai se aproximando, quando a pessoa abrir o coração,
Aí você começa a mostrar o verdadeiro evangelho, que é o amor de Deus para essas pessoas. Aí você fala assim, ô Betão, você é o cara. Que sou o cara nada, meu. Eu sou um pé de chulé. Deus é que está tendo misericórdia da minha vida e me deu essa oportunidade para compartilhar com vocês. Comunhão elimina o desprezo e provoca um amor sem igual. Você não olha para as pessoas pelo que elas aparentam. Gente, eu tinha um amigo que dizia que o amor nasce da convivência. Mas o amor, primeira coisa, ele nasceu no coração de Deus. E quando você entrega a tua vida para Jesus, você recebeu, foi selado com o Espírito Santo da promessa. O Espírito Santo já está em você. O Espírito Santo já vive em você. A consequência é uma só. O próprio Deus está em você. A gente tem dificuldade com isso e de entender isso como crente. Robertão, todo mundo sabe que tem o Espírito Santo. Não, meus irmãos. Eu acho que foi por isso que Jesus disse o seguinte: errais, não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Gente, se você ler lá o livro de Reis, quando você vê o profeta Elias, o que fez o profeta Elias, e a maneira e a autoridade com que ele falou, cheio do Espírito Santo. E o profeta Eliseu, da mesma maneira, cheio do Espírito Santo, tomado pelo Espírito Santo, controlado pelo Espírito Santo. Você começa a olhar para as pessoas não com os olhos humanos, como o mundo vê, olhar com os olhos de Jesus. Tinha uma canção na Igreja Católica que dizia: amar como Jesus amou, viver como Jesus viveu, sentir o que Jesus sentia, sorrir como Jesus sorria. E, gente, tem uma outra coisa que a Igreja Católica fala muito, que é a oração de São Francisco. Mestre, faça de mim um instrumento da tua paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. E aí vai. Isso é vida cristã. Nesse mundo, no mundo corrompido, no mundo completamente longe de Deus, por onde quer que a gente passar, exalar o bom cheiro de Cristo. E, gente, é disso que Paulo está falando. É disso que ele está falando lá para o povo de Gálatas. É isso que ele está explicando para eles. A terceira atitude do pai espiritual, que ama seus filhos, é vista na repreensão pela mudança de posicionamento. Lembram-se que os Gálatas estão sendo influenciados pelos judaizantes e querem voltar para a lei. E querem voltar para as coisas da lei. E Paulo bateu forte nele, bateu pesado, tá? O propósito ali é que eles mudem a atitude, que eles abram os olhos e comecem a ver de uma outra maneira. Dá uma olhadinha no versículo 15 e no versículo 16. Versículo 15, do capítulo 4 de Gálatas. Versículo 15 diz assim: que aconteceu com a alegria de vocês? Tenho certeza que, se fosse possível, vocês teriam arrancado os próprios olhos para dá-los a mim. Tornei-me inimigo de vocês por dizer a verdade? Percebam que coisa interessante, que ele fala aqui, ó, se vocês pudessem, arrancariam os próprios olhos para dar para mim. Por isso que algumas pessoas acreditam que seja malária, por causa daquela dor atrás dos olhos, bastante intensa, uma dor de cabeça muito intensa, e a sensação que a pessoa tem é que está doendo atrás dos olhos. Alguns acham também que Paulo tinha uma dificuldade visual. Por isso que, inclusive, em uma das suas cartas, ele usa o amanuense, escreva em letras grandes, lembra-se dessa expressão? Então, aí, dá essa impressão. E, gente, Astaneia, ou a malária nos pântanos, infestado por um mosquito no litoral da Panfilha, se você olhar em Atos 13, ele fala variados sofrimentos e perseguições ou problema de visão.
E ele fala lá localizei, capítulo 6, versículo 11, da própria carta de Gálatas. Vede que com grandes letras vos escrevi de meu próprio punho. Paulo é considerado inimigo até por causa da verdade. E olha que interessante, gente. O amor é confirmado pela alegria que ele proporciona. O amor cristão, gente, ele é parte do nosso viver diário. E o mais legal ainda é que ele diz aqui, eu vou colocar o texto aqui em tela, o que aconteceu com a alegria de vocês? Gente, nós vamos ver no capítulo 5 o fruto do Espírito. O fruto do Espírito, ele começa dizendo é amor, gozo, paz. E ele vai e avança nisso. Mas o que ele quer dizer com isso? O que é gozo no Espírito? É alegria que não depende de circunstâncias exteriores. Ela vem de dentro para fora. É alegria do Espírito, é alegria no Espírito. Ela não depende da circunstância, das pessoas, da condição do tempo. E, meu querido, eu li um pensamento de um filósofo, eu esqueci o nome do filósofo, talvez um dia eu recupere isso, e ele dizia o seguinte: ninguém tem a autoridade de estragar o seu dia. Quem define como é que vai ser o seu dia é você. Ou como você reage diante das dificuldades que lhes são impostas. Eu gosto sempre de dizer, para de sofrer. Ah, Betão, você não sabe como é que é o meu trabalho. Trabalho não é fácil, não. Eu vou dizer para você, para de trabalhar para o seu patrão. Porque quer comais, quer bebais, tudo façais para a glória do Senhor. Trabalha para Jesus. Faz o melhor. Quando você pegar um trabalho difícil para fazer, faz o melhor que você puder. Para fazer uma vez só. E com esmero. Mostrar que você está fazendo para Deus e glorificar a Deus. Em Mateus 5, versículo 16, né? Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem vosso Pai que está nos céus. Vou repetir. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras, glorifiquem vosso Pai que está nos céus. Paulo se sentiu tão amado, tão acolhido na sua enfermidade, que ele escreve: tenho certeza que, se fosse possível, vocês arrancariam os próprios olhos para dá-los a mim. Ele se sentiu amado, acolhido na sua enfermidade. Ele se sentiu amado, tão amado, que ele escreve essas palavras. Na carta que ele começou, falando forte com os Gálatas, insensatos, enfeitiçados, lembram disso? Quem os enfeitiçou? E aí vai. Porque eles já são livres e tudo mais. E agora ele escreve com ternura de um pai que se sentiu acolhido, se sente amado. E confirmado, né, a alegria que ele proporciona. Não vou marcar a alegria em vocês. O amor cristão nos faz abrir mão daquilo que é essencial. Gente, que coisa deliciosa quando você consegue se libertar a tal ponto de poder abrir mão de algo que lhe é caro e dar para alguém, para que essa pessoa tenha um melhor conforto ou se sinta feliz. Abrir mão de coisas assim, preciosíssimas, que eu sei que para alguns de vocês é. Por exemplo, seu tempo. Então, mas não, gente. Tem gente que não abre mão de alguns minutos para gastar com alguém. Gastar tempo. Caminhar com a pessoa. Andar. Ou mesmo, às vezes, 30 segundos para dizer: Deus te ama, tem um plano maravilhoso para a sua vida.
Se eu falar isso para uma pessoa que não é crente, ele vai dizer, puxa, obrigado, que legal, gostei. Quantas vezes? Quantas vezes? Mas, Betão, eu sou tímido, eu tenho vergonha, eu tenho medo. E eu acho que as pessoas vão enxergar de maneira estranha, esquisita. Deus sabe. Quando o Espírito Santo tocar no teu coração, querido, dá 30 segundos do seu tempo para dizer para a pessoa: olha, eu só queria dizer para você que Deus te ama e tem um plano maravilhoso para a sua vida. Você vai ficar surpreso com o que Deus está fazendo por aí. E outra coisa, o amor conduz à amizade sincera. A amizade sincera, a gente tem uma dificuldade nos nossos dias hoje. É uma coisa bem difícil de encontrar amigos verdadeiros ou pessoas que a gente possa confiar. E confiança, gente, e amizade sincera depende de tempo. Não adianta. Não é coisa que é feita em curto espaço de tempo. E algumas pessoas eu convivi anos. Olha o que eu vou dizer. Anos trabalhando com a pessoa, falando de Jesus, gastando tempo com a pessoa, e eu não consegui ser amigo dela. Eu tinha um diretor financeiro que trabalhava na empresa comigo, e ele tinha algumas dificuldades, mas eu separava o meu tempo para almoçar com ele. Ele não era crente, na verdade ele era espírita, ele tinha sérias dificuldades na vida, de relacionamento, era um cara grosso ao extremo, e para ele ninguém prestava. Imagina você conviver com uma pessoa assim. Não, para mim é tranquilo, porque ele pediu para eu ser mandado embora e não foi uma vez só. Ao ponto de um dia a diretora chegar assim, ó, eu quero conversar com vocês dois, o que está acontecendo? Ele tinha pedido, exigido a minha demissão ou a dele. E por uma besteira. Não dá para descrever toda a história aqui. Por fim, eu expliquei o que estava acontecendo e por que eu tinha tomado alguma atitude, tinha tomado algumas medidas na empresa que precisavam ser tomadas, até por uma questão de segurança. E ela chegou para mim, não, Roberto, está explicado, não tem dificuldade nenhuma com isso, é nobre a sua ação, sua atitude. E aí, gente, eu vejo Deus fazendo. Mas agora eu vou fazer o seguinte, eu vou sair da sala, vou fechar a porta e vocês dois vão conversar, porque vocês precisam se entender. Desse dia em diante, eu passei a almoçar com ele todos os dias. E depois do almoço, até a hora de nós retornarmos ao trabalho, eu passava com ele, todos os dias. Todos os dias. E quando ele teve dificuldade de saúde, eu fui na casa dele para ficar com ele um período. Ô, Betão, você é o cara, não sou o cara, não, gente. Deus encaminhou a situação para ser desse jeito. Eu, por mim, nos primeiros dias que eu conheci, teve dia que eu desejei vê-lo morto. Nossa, você tem esse ódio no coração? Eu tenho dificuldade com a injustiça. Eu tenho dificuldade de ver a injustiça e não poder intervir. Mas aí Deus foi trabalhando no meu coração e a gente foi conversando, foi caminhando e criamos um vínculo. Ah, ele te tornou seu amigo? Não. Mas eu tenho dificuldade, mas para você ter uma ideia, ele não é meu amigo. Certa ocasião ele passou, quando nessa dificuldade de saúde, ele passou todas as senhas do banco para mim, das contas dele, e onde estavam os documentos que precisavam para fazer qualquer coisa, caso ele morresse. E o que eu devia fazer para ajudar a esposa dele? Todas as senhas das contas de banco, os documentos, onde estavam guardados, e o que era necessário
para fazer movimentação financeira ou mesmo para ajudar a esposa dele. Tornou-se amigo seu amigo? Não, não tornou-se meu amigo. Não é um cara que eu ligo para ele, não. Depois, por fim, ele acabou saindo da empresa por decisão dele, ele pediu para sair, e eu nunca mais tive contato com ele. Mas eu busquei fazer a minha parte. Ah, foi difícil? Foi. Foi fácil? Não, não foi. Mas você consegue fazer isso de novo hoje? Não sei se eu conseguiria. Mas naquele momento, Deus me deu graça e me ajudou nesse sentido. Quando você começar a caminhar com as pessoas e demonstrar amor, elas vão se chegar a você. E não é pela tua própria força, é que Deus faz a diferença. Porque o pai espiritual deve ter como motivação o amor para com seus filhos. A quarta atitude do pai espiritual, que ama seus filhos, é vista ao alertar para as intenções dos seus opositores. É alertar para tome cuidado, presta atenção. Versículo 17 e o versículo 18, Gálatas capítulo 4, versículo 17 e o versículo 18, o que fazem tanto esforço para agradá-los, não agem bem, mas querem isolá-los, a fim de que vocês também mostrem zelo por eles. Esperam reciprocidade. É bom sempre ser zeloso pelo bem, e não apenas quando estou presente. Você vê o que o Paulo está dizendo aqui? Quando ele está falando aqui de ser zeloso, tá? É porque ele sabe o que é zelo pela lei e zelo pelas coisas de Deus. O amor cristão nos faz discernir os interesses escusos. Porque os judaizantes, que estavam chegando querendo que os gálatas voltassem para a lei e tentassem viver um cristianismo debaixo da lei, chegaram lá com um discurso bonitinho, lindo. Gente, de vez em quando surgem umas doutrinas diferentes na igreja. Há pouco tempo atrás, aí nós vimos para falar da supergraça. Você deve ter ouvido falar. Agora estamos de aí, um monte de gente foi atrás disso. Ou seja, se acontece isso nos nossos dias, com Bíblia na mão, com as cartas de Paulo na mão, com todo esse compêndio, imagine nesse período que eles só tinham o Velho Testamento. Mas é no amor cristão é que você consegue discernir interesses escusos. Porque os judaizantes chegaram lá mostrando amor. Com muito carinho, queremos ajudar vocês a ter uma vida cristã, super joia, bastante legal, bem interessante. E ele escreveu: os que fazem tanto esforço para agradá-los não agem bem, mas querem isolá-los, a fim de que vocês também mostrem zelo por eles. Ou seja, vai cercando com uma bela história, com muito bonitinha, com muito preceito, legalzinha, joinha, bonitinha, olha, encaixa perfeitamente naquilo que você precisa conhecer, precisa aprender, com o propósito de atender os seus interesses. E aí que vocês se voltem para eles. É bom sempre ser zeloso pelo bem, e não apenas quando Paulo está presente ou quando tem um líder. O amor cristão também nos faz alertar contra os perigos. Querido, quando você estiver discipulando alguém, você vai dizer: olha, presta atenção, toma cuidado. Eu não sei se você está discipulando alguém, mas pelo tempo, já é momento de começar a discipular. Eu sei que alguns aqui são professores, outros são diáconos, e estão trabalhando ao serviço do Senhor e discipulando gente. Como se discipula alguém sendo diácono na portaria? Recebendo com amor, com o sorriso que esses irmãos fazem isso. Gente, é uma delícia quando você é saudado na igreja
por um diácono que ele diz para você, graça e paz, meu irmão, que bom que você veio, que bom te ver. E aí vai. Dá vontade de ficar lá conversando com ele e nem entrar para o culto. O que é isso, gente? Amor. E com isso, ele está me ensinando como é que eu devo receber os outros. Como é que eu devo receber as pessoas. Como é que eu devo tratar o meu próximo. E, gente, imagine que passam pelos diáconos ali, por cada um deles, pelo menos umas 400 pessoas. E olha que ele tem o cuidado de sorrir, de atender, e também, às vezes, lá no templo, de, olha, tem um lugar ali, meu irmão, pode sentar. Olha, tem um... E, gente, eles é que servem e ministram a ceia. Nós temos aqui uma professora de escola bíblica dominical e uma professora de crianças. E ela ministra, dá amor, alerta dos perigos, cuida deles. E o amor cristão zela pelo bem da vida livre, para que as pessoas não se prendam a coisas que não edificam, que não ajudam, que não somam. Isso tudo, todo pai espiritual deve ter como motivação o amor para com seus filhos. E a quinta atitude e última do pai espiritual que ama seus filhos é vista na reafirmação, na disposição de sofrer novamente por eles. Dá uma olhada no que diz o versículo 19 e o versículo 20. Está em tela, ficou mais fácil. Meus filhos, novamente estou sofrendo dores de parto por sua causa. Até que Cristo seja formado em vocês, eu gostaria de estar com vocês agora e mudar o meu tom de voz, pois estou perplexo quanto a vocês. Olha o que Paulo está dizendo. Novamente eu estou sofrendo dores de parto. Lógico que o homem não sabe o que é isso. E mulher que já foi mãe sabe. Isso é uma dor terrível. E ele fala que eu estou sofrendo com dores, essas dores, por sua causa. Por quê? Ele percebeu que os Gálatas estavam querendo voltar para o judaísmo, da onde ele havia saído. E Paulo já entendeu que tinha que estar fora disso. Mas o que ele está mostrando aqui também é que o amor cristão nos conduz sem dificuldades ao sofrimento. Eu não sei se você sabe, eu faço parte do grupo dos intercessores da igreja. Eu recebo diariamente pedidos de oração na nossa igreja. Eu e a Hélia, a gente para o que está fazendo e ora e intercede. Nós também temos também um relógio de oração que o pastor Roberto Caldas, ele sempre cita na segunda-feira. E por isso que eu fiquei feliz quando falei para a Cláudia que eu gostei da atitude do Silas, que ele está formando um grupo para orar das 6 até às 7 da manhã na igreja. Quando você ora por alguém, você tem que ter misericórdia, em primeiro lugar. É buscar sentir o que o outro sente. Por isso que a gente ora pelo próximo. E, gente, quando você olha as dificuldades de alguém e tem misericórdia, ou sente a dor do outro, é a manifestação do amor cristão. É a manifestação do amor de Deus acontecendo na sua vida. E o amor cristão também deseja uma vida amadurecida. Que ele fala assim, olha, eu estou perplexo com vocês. Como é que essa? Como é que vocês se deixaram envolver com isso? Mas também o amor cristão esclarece todo o procedimento. Diz como é que tem que ser, diz como é que tem que viver, diz como é que tem que ser a vida. E para concluir, eu pergunto para você, você tem crido no evangelho puro e genuíno? Essa é uma pergunta retórica. Não precisa responder não, viu, meu irmão? O que você tem feito para auxiliar aqueles que ainda estão confusos em relação ao que creem? Outra pergunta retórica, não precisa responder aqui, não.
Vou repetir. Você tem crido no evangelho puro e genuíno, que envolve esse amor, essa dedicação, esse entregar-se pelo seu próximo? Seu evangelho puro, prático, da vida diária. E o que você tem feito para auxiliar aqueles que ainda não estão confusos em relação ao que creem? Pense e reflita. E agora, o que eu vou fazer? Vou franquear a palavra para vocês. Dúvidas, perguntas, comentários, crítica, nós aceitamos também. Diante do que nós vimos hoje, abre o teu microfone e fica à vontade. Queremos ouvir você. Pastor, é o Micael. Eu queria agradecer o carinho do senhor, o reconhecimento, né, esse retorno aí do nosso atendimento. A gente procura sempre orientar os membros, os que já participam do ministério, os que estão chegando, e Deus tem respondido nossas orações e tem mandado casais que têm se dedicado com carinho, têm se dado à disposição e servindo ao Senhor. Eu comentava, já tinha comentado em algumas reuniões das equipes, que quando alguém se converte ali na igreja, alguma reconciliação, todos nós que estivemos ali, né, pastores, os diáconos, o louvor, todos nós temos uma participação, uma pequena participação. Quem sabe que é o Espírito Santo, é Deus que promove essa mudança, mas Com certeza. a gente acaba sendo instrumento ali, então a gente está sempre pedindo para eles, para ter esse carinho, esse cuidado, porque a gente nunca sabe como uma pessoa está chegando, em que maneira ela está, e esse primeiro contato é muito importante para, às vezes, quebrar gelo, né, desarmar a pessoa que chega lá com uma intenção ruim ou um pensamento, uma opinião contrária, e às vezes você desarma e aí já abre caminho aí para um entendimento. Então, é muito bacana, agradeço de coração, estarei levando isso aí para todo o ministério. Obrigado, pastor. Agradecer não, querido, é o trabalho de vocês. E a igreja é abençoada com isso. É cristianismo na prática. Isso é que é vida cristã verdadeira, na prática. O exercício do ministério de vocês tem sido da vida cristã prática. Isso é lindo. E os pastores não têm a possibilidade que vocês têm e o contato que vocês têm com a igreja. É por isso que vocês estão numa posição muito elevada. Que a igreja respeita isso e nós respeitamos e reconhecemos esse trabalho. Citei aqui, e foi pelo Espírito, não tinha combinado nada, nem pensei, nem te consultei antes, né? O cara mal educado, né? Eu devia ter pedido permissão antes. E citei e acabei citando, mas eu creio que foi bênção e edificou a vida dos nossos irmãos aqui. Amém, amém. Com certeza. Fica tranquilo, pastor. Não tem nada combinado, não. Tem que ser espontâneo. Fala, Cláudia. Eu quero testemunhar também de que sou abençoada todo domingo, né? Quando a gente chega, realmente o sorriso. Eu fiquei tentando lembrar. Acho que eu nunca vi algum irmão olhando assim com cara meio estranho. Não, é sempre tão gostoso, um sorriso. E isso faz toda a diferença mesmo, né? Quando a gente chega. É muito especial. Deus usando mesmo a vida, né, de cada um deles, né? Graças a Deus por isso. E quero também te agradecer, pastor. Obrigada pelas suas palavras do começo. Eu fiquei com o vídeo, estava com o vídeo desligado, mas estava ouvindo tudo. E obrigada pela sua sinceridade, pelo seu jeito único. Isso é gostoso de ver, de poder, né, receber como que você tem ensinado a gente. Tenho sido abençoada pelas suas palavras. Nesses dias, né? A palavra de hoje, especialmente por esses dias de tantos sentimentos que a gente tem vivido, e também pelas aulas. E quero te falar que eu tenho levado algumas coisinhas que você fala para os meus alunos, os interteens, e é tão especial quando a gente pode aprender e depois ensinar, e tenho certeza que eles também têm sido abençoados por isso.
Obrigada, viu? Que Deus te abençoe. Deus continue abençoando sua vida e a vida da Ellen. Vocês são preciosos demais. Amém. E também Toda a estou muito glória a feliz. Deus. Toda a Amém. glória a Deus. Mas ele usa vidas e tem usado a sua. Também quero te agradecer, né, pelo elogio lá, que você ficou muito feliz pela vida do Silas. Eu também fiquei muito feliz. E graças a Deus por isso, ore para que ele, né, para que ele continue sendo firme aí, persevere, né, nessa. Ele e o Fabiano têm ido, não às 6, mas das 5 às 6, porque às 7 o Arthur tem que estar na escola, então ele tem que estar de volta para levar o Arthur. Mas tem sido foi um desafio que Deus colocou para ele e ele tem, graças a Deus, ficado esperto para atender. Graças a Deus. A Deus toda a glória. Tem que glorificar a Deus, gente. A obra dele. E ele usa vidas. Sim. Se você deixar, ele usa. Glória a Deus. Toda a glória a ele. Amém. Mas alguém, dúvida, comentário, crítica, abre o teu microfone e fica à vontade. Pelo silêncio. Não, que é isso, pastor. Pode falar, querido. Fica à vontade. Tudo bem? A graça e a paz. Então, Graça e paz, querido. essas aulas aqui que estamos tendo aqui sobre Gálatas aí está sendo uma bênção na minha vida, né? E aprendo cada vez mais, né? Senti falta da semana passada, né? Vocês deram o cano na gente, né? Acho que para deixar aí tipo mais curioso para hoje, né? Mas assim, eu agradeço muito a disponibilização de todos aí, principalmente quem está trazendo os estudos para nós, né? E muito bom, eu agradeço muito, né, a oportunidade de estar fazendo parte do grupo de vocês aí, né? Como o senhor já sabe, não sou da igreja, né? Eu sou de Mas é outra bem-vindo, igreja aqui, querido. É uma né? alegria caminhar com você. Sou da Igreja Batista aqui em São Paulo, aqui no Ministério da Reconciliação, do pastor Walter e da pastora Geni, né? E conheço o Marcos aí há pouco tempo, tem uns 5 anos que eu conheço o Vejo, né? Então, o Marcos Aragão é o culpado de eu estar aqui hoje, né? Tem que arranjar o culpado para alguma coisa, né? Tem que colocar a culpa em alguém, né? Né? Mas muito obrigado. A bênção que vocês estão me passando é muito boa, recebo muito bem. E toda vez que a gente tem a oportunidade de estar podendo estar falando a palavra de Deus, vocês nos incentivam cada vez mais, né? Pessoas que a gente às vezes nem conhece, a pessoa vem conversar comigo e tá dando um bom dia para a pessoa, estou dando a paz do Senhor, como é que você está? Bem, tudo bem? Né? A pessoa olha assim, fala, a paz do Senhor, fala, não, desculpa, bom dia, né? Ah, não, tá bom, tá bom, tá bom. Mas assim, acaba levando assim uma coisa muito boa, né? E assim, muito obrigado a todos aí ó, que participam, né? Principalmente a Rose e o Mariana ali, que de vez em quando traz uns testemunhos muito bons para a gente. Aí parece que não, mas eu já vejo vocês já de algum tempo. A dona Cláudia também, né? O Micael, então, às vezes, quando traz um bom... Eles têm um bom repertório sobre a palavra de Deus, né? Não tem nada nem falar contra, né? Só tem a favor de vocês mesmo. Muito obrigado. O único que eu conheço aí, além agora de vocês, eu conheço o Leandro. Não sei se é ele que está ali, tá desligada a câmera, né? Mas é o Leandro que eu conheço. É ele mesmo, ó, só aparece a testa. O cara é tão pequenininho que só aparece a testa dele, né? Mas assim, né? Mas muito obrigado mesmo, né? Só tem que estar gratos aí. Eu só entro um pouco atrasado porque, como eu já falei para o senhor, eu trabalho em casa, né? E quando vou ver a hora, tem que correr atrás do assim computador mesmo. até Eu sei o ligar que é tudo. isso. É muito difícil, né? Assim, é corrido. Difícil não, é corrido, né? Mas assim, agradeço a todos vocês aí, tá bom? Muito obrigado por essa oportunidade de estar com vocês, aprendendo cada vez mais um pouco da palavra de Deus. Amém? Nós que agradecemos, querido. É um privilégio poder caminhar contigo. Deus continue te abençoando, te usando. Amém. Mas alguém abre o seu microfone e fica à vontade. A palavra é de vocês. É lógico que quem vai assistir a gravação não vai poder fazer isso, entendeu? Não vai poder participar dessa. Mas eu estou vendo o pastor Roberto Mariano ali, e eu vou pedir para você abrir seu microfone, querido, e orar, agradecendo por esse nosso encontro.
por esse tempo aqui em torno da palavra de Deus. Graça e paz, irmãos. Graça e a paz para todos. Somos Amém. gratos, né, pela vida do pastor Betão, que tem nos ensinado e falou do discipulado também. Muito importante, nós temos o nosso ministério que faz discipulado na igreja. Glória a Deus. Né, o Nova Vida. Vamos lá, vamos orar. Bênção para a igreja. É bênção. Vamos orar, vamos agradecer a Deus. Amém. Deus vai além do que pedimos e pensamos, Ele sabe a necessidade de cada um, né? Senhor, nosso Pai, nosso Deus Todo-Poderoso, o Senhor é justo, o Senhor é santo, o Senhor conhece nossos pensamentos, nossas intenções, ninguém esconde nada do Senhor. O Senhor não vê a aparência, o Senhor vê o coração. Aleluia. Louvado seja o teu santo nome pela vida do pastor Betão e a Ellen, pela família dele, pela disposição em servir o Senhor, em estar estudando a palavra do Senhor para poder nos ensinar. Glórias ao Senhor. E pela vida do pastor Itamir também, que não está aqui hoje com a gente, mas também é um belíssimo professor. Aleluia. Que o Senhor abençoe ambos, família de ambos e nossas famílias também. Nos guarda, nos dirige na tua palavra, para que a gente venha olhar somente para o Senhor Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. Tenha misericórdia de nossas vidas e nos ajuda, Pai, né? Até mesmo no momento de dificuldade, de adversidade, qualquer momento, nós precisamos do Senhor. E somos gratos pelo teu amor, pela tua graça. Abençoa para que nós possamos aprender cada vez mais. Nos prepara para a próxima semana, estarmos juntos aqui aprendendo da palavra do Senhor. E que venhamos colocar em prática em nossas vidas e ser bênção na vida de outras pessoas, quer seja novo convertido ou não, mas ser bênçãos na vida do próximo. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Obrigado, pastor Roberto Mariano. Obrigado a todos por esse tempo, pela paciência de vocês. Que Deus os abençoe e vos guarde. Que o Senhor faça resplandecer e tenha misericórdia de vocês. Que o Senhor sobre vós levante o seu rosto e vos dê a paz. Até a semana que vem, queridos. Fiquem na paz. Boa noite. Até semana que vem. Graça e paz. Graça e paz, querido. Próxima. Graça e paz. Amém. Obrigada. Amém. A paz, querida. Deus abençoe. Graça e paz. Amém. Tchau. Tchau, tchau, pastor. Paz, querido. Deus abençoe.